Irmãos, meu nome é Joel, sou pastor da CERC, fico na congregação de São Pedro, e para mim é um prazer e uma honra poder estar aqui dividindo a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu convido a todos que puderem estar abrindo a palavra do Senhor lá em 1 Samuel capítulo 22,
no qual nós vamos ler os 5 primeiros versículos, que diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Só até aí. Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, entramos na Tua presença, e eu quero, Senhor, apresentar a minha vida diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para anunciar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu peço, Senhor, que não seja simplesmente a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, assim nos ensina a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que esse vídeo alcance os lares e as vidas, a qual assim o Senhor desejar, Pai. Em nome de Jesus, pedindo graça, sabedoria e unção do Espírito Santo, eu entrego minha vida diante do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos fala que Davi, ele se escondeu numa caverna. E a primeira coisa que nós precisamos, creio que todo mundo já sabe, é saber o que é uma caverna, né? Caverna é uma gruta, um buraco, em pedras, onde ali alguns animais fazem abrigo ou até refúgio. E Davi, segundo o texto, recorreu a essa caverna, conhecida como Caverna de Adulão, para se proteger das perseguições que vinha sofrendo. Eu acho interessante, irmãos, porque em nossa caminhada, por vezes, nós necessitamos de um lugar para que, assim, um lugar que nós possamos nos recolher, nos abrigar, nos esconder, ficar ali por um tempo quietinho, meditando, aprendendo, ouvindo, se fortalecendo, né? Porque tem vezes na nossa vida que nos sentimos esgotados por lutas diárias que enfrentamos. E situações, às vezes, que nos sentimos ameaçados por situações adversas, quando nos sentimos inseguros, abatidos, tristes, desanimados ou até com medo. E tudo isso eu vejo, irmãos, porque realmente a vida é feita de luta. E parece que tem hora que é como se o mundo se cercasse e todos os problemas se apresentam de uma vez só. Não é verdade? Talvez você que esteja ouvindo isso, ou está passando, ou já passou por situações assim, onde uma notícia ruim, ela vem acompanhada de outra e outra e outra, e talvez você se sinta como Ezequias, né? Cercado. E isso traz cansaço, irmãos, traz desânimo. Às vezes nos sentimos abatidos porque aquilo que nós sonhamos, desejamos, está demorando a acontecer, a se firmar na nossa vida. Medo de tantas situações, medo do amanhã, medo do hoje, medo do ontem, medo da situação em que o mundo inteiro tem vivido, medo da morte, medo da vida. Enfim, são situações em que às vezes nós nos sentimos tão pressionados que precisamos nos recolher, como Davi fez. E esse texto ele nos dá algumas lições muito importantes. Eu quero iniciar dizendo que Davi, ele foi para ali porque ele estava sendo perseguido
por Saul, constantemente Saul queria tirar sua vida. E ele, atordoado, fugindo, diz a palavra que ele foi ter diante de Aquis, rei de Gate. O rei de Gate, Aquis, nada mais era do que a nação dos filisteus e os maiores inimigos de Davi. E ele, quando está diante daquele povo, parece que ele cai em si. Ele vê que foi descoberto e começa a se fingir de louco. E o rei então aqui fala: olha, para que vocês me trouxeram um louco até mim? Eu já não tenho louco suficiente. Suma com esse homem daqui, porque ele é louco. E ele então corre para essa caverna do Adulão. Eu quero iniciar fazendo essa explanação pelo seguinte, irmão: tem muitas decisões que nós tomamos de cabeça quente que nos levam a situações piores na nossa vida. E a primeira coisa que nós devemos botar na cabeça é que nós devemos realmente tranquilizar o nosso coração, buscar orientações, principalmente dentro da palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus é essencial em nossa vida, em nossa caminhada. E se estamos sobrecarregados, precisamos parar. Afinal, irmãos, caverna, conforme eu falei no início, é lugar de refúgio. E quando a gente vai lá em Salmos 46, olha o que o salmista fala: Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Olha, eu não sei o que pode angustiar o seu coração. Talvez seja o vírus que tem ceifado vidas. Talvez seja a situação da sua casa, da sua família. Ou quem sabe o que tem te angustiado, irmãos, é a dificuldade que você tem encontrado de se firmar na presença de Deus. Mas aqui o salmista, ele fala que o Senhor é o nosso refúgio. Ele é um socorro bem presente em qualquer angústia que nós possamos enfrentar. Ele continua dizendo que pelo que não tememos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ou seja, não importa o turbilhão que você tem vivido, não importa aquilo que se mostra tão desfavorável diante do Senhor, porque no versículo 5 ele fala assim: olha, Deus está no meio dela, Deus está no meio da sua vida, meu irmão. A palavra diz que Ele colhe cada lágrima, que Ele corre os seus olhos sobre os bons e sobre os maus por toda a terra, e que essa terra está cheia da glória dEle. Então, não se turbe o vosso coração, assim diz o Senhor. Permaneça na presença de Deus, busque com afinco, busque refúgio na presença do Pai, porque na verdade o próprio Deus, em determinadas ocasiões, Ele mandou que seus servos se escondessem, procurassem um abrigo. Nós vemos o caso de Elias, por exemplo. Elias, homem de Deus, que enfrentou os 40 profetas de Baal, e por causa de uma palavra, uma sentença de morte proferida, ele se sentiu cansado, abatido. Ele tem vontade de morrer. E Deus fala: olha, Elias, sai, se esconde à beira do rio Querite, porque ali ele iria tratar com Elias. E nós vemos na passagem que quando chega ali os anjos o alimentam. Tem hora que você precisa ficar no abrigo de Deus. O alimento é a palavra de Deus, é aquilo que te fortalece, é aquilo que traz esperança, é aquilo que abre os seus olhos para algo maior daquilo que seus olhos têm enxergado atualmente. E ali então Deus fala com ele: olha, levanta, Elias, vai, que a tua caminhada é longa. Irmãos, a tua caminhada é longa. Não se abata pelas dificuldades. Deus ainda tem grandes propósitos, grandes coisas a fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Nós vemos que quando Jesus estava para nascer, um anjo aparece a José e Maria e fala: olha, sai daqui, porque vão tentar contra o menino que está na sua barriga.
Vemos que mais adiante, o próprio Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 7, ele fala assim, olha, versículo 1 fala, e depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, Jesus era o próprio Deus. Ele estava ali, ele tinha todo o poder. Ele não podia muito bem enfrentar aquela situação, mas Jesus ali usa da inteligência emocional, do equilíbrio. Não é a hora, há um propósito em todas as coisas, assim diz a palavra do Senhor. E tem hora, meu irmão, que é preciso você se retirar, sair da cena em que você está vivendo, porque Deus tem um propósito maior na sua vida e isso só vai ser cumprido se você ouvir a voz de Deus. Todo esse turbilhão que você pode estar passando não é em vão. Elias, quando estava na caverna, veio um furacão, veio ventos fortes, mas Deus só falou no silêncio. É no silêncio do seu quarto, no silêncio da sua casa, é no silêncio da sua intimidade com Deus que Deus vai falar contigo. Qual o propósito disso? A intenção, irmãos, de Deus é que você tenha vida e vida com abundância, mas do inimigo é que ele veio para matar, roubar e destruir. Matar a sua fé, matar seu relacionamento com Deus. Não deixe que os problemas venham sufocar aquilo que você tem acreditado e tem buscado de Deus. Não deixe que ele venha roubar a sua alegria no dia a dia, na sua caminhada, a sua alegria de acordar todas as manhãs, a sua alegria de sonhar. Na minha vida nunca nada deu certo e eu já não tenho mais alegria de sonhar. Não, Ele é Deus que ressuscita, Ele é Deus que dá novos sonhos e que mais do que isso, assim como José, sonha e realiza na sua vida. Não perca a alegria pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus avós. Não, tudo que Deus faz é perfeito. Mantenha alegria no seu coração, porque a palavra de Deus fala, regozijai-vos, outra vez regozijai-vos, está lá em Filipenses 4, versículo 4. Se alegre, porque em toda tristeza nós podemos ver a mão de Deus. Se a sua família, irmãos, tem passado por dificuldades, Davi falou, olha, Senhor, a minha casa já não é lá grande essas coisas. Não era, mas ele via Deus, ele viu o agir de Deus. Você está acordado, irmãos, você está vivo, a sua casa está de pé. Talvez quantas pessoas estão hoje dentro de um hospital. Aqueles que estão dentro do hospital então perdem a esperança. Não, quantas pessoas foram ceifadas. E ele está lá, tem a chance de se recuperar. Entendeu, meu irmão? O seu tempo é agora. De entender o propósito de Deus na sua vida. Não deixe o inimigo roubar a sua alegria e nem destruir a sua vida, trazendo ruídos na sua comunicação. Sabe quantas brigas você já teve, que você quis ajudar, quis fazer o melhor e o outro entendeu de outra forma? É tempo de você refletir, de você buscar a vontade de Deus nesse refúgio, para que a vontade de Deus ela possa permanecer na sua vida. Por isso, em determinado momento, é bom que a gente se refugie, mas se a caverna é lugar de refúgio, ela também é lugar de reconciliação. Na caverna, Davi ele se reencontrou com toda a sua família. Eu costumo dizer, irmãos, que nós vivemos tempos de solidão coletiva. Somos cercados todos os dias por tantas pessoas, sentados no sofá, assistindo televisão, sentados numa mesa de escritório, trabalhando no seu dia a dia, casas com 5, 6 pessoas dentro,
ruas lotadas, empregos lotados, rodeados de pessoas, mas solitários. Porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, ninguém se preocupa com mais ninguém, ninguém se comunica com mais ninguém. A sua casa, por vezes, é interrompido o relacionamento pela internet, cada um no seu celular, tão próximos e tão distantes. Mas sabe o que é mais triste? Que muitas vezes essa separação, ela é por falta de confiança. As pessoas perderam a confiança no seu cônjuge. Filhos perderam confiança nos seus pais, pais nos seus filhos. Perdemos confiança nos amigos. Não sabemos em quem podemos confiar. E isso tem causado uma separação. É preciso reconciliação. A sua casa é seu porto seguro. É o lugar que Deus preparou para que a sua força seja recarregada. É lugar de confraternização, de alegria, é lugar de compreensão, de companheirismo. Então não deixa que isso se perca na sua casa, no seu lar. Toma esse tempo em que você tem estado dentro da caverna para fazer com que a reconciliação dentro do seu lar seja uma realidade. Caverna também tem que ser lugar de reflexão, irmãos. Nós vemos que Davi ali, ele estabelece prioridades, porque ele fala, olha, vou lá e vou ver o que Deus tem para mim. Sabe o que eu vejo? Que muitas vezes nós, por tantas necessidades que nós temos, nós nos perdemos naquilo que é mais importante. Quando a gente vai em Mateus 6,33, fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Nós vamos lá em Colossenses, que eu quero dividir uma palavra com os irmãos, no capítulo 2, do 1 ao 3, diz assim, porque quero que saibais quão grande combate tem por vós. Paulo falando com o povo de Colosso. E pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados. Ele tenta levar uma mensagem de consolo pelas lutas, pelas aflições que aquele povo estava passando. E ele continua dizendo, olha, estejam unidos em amor, enriquecidos pela plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Olha, ele está dizendo, olha, Deus, ele que te dá inteligência, mas é pelo conhecimento dos mistérios de Deus que está na palavra. Aquilo que o Espírito Santo te enche, te faz caminhar, te faz conduzir. Tá? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O que você precisa, irmãos? Por que você está perdido? A palavra de Deus tem todas as respostas para você. Ela te ensina o caminho da sua salvação, da sua vida eterna. Ela ensina o caminho da reconciliação familiar, quando diz que lá no princípio foi quebrado o primeiro milagre de Jesus. Ele foi dentro de uma família, trazendo, olha, é eu que reconstruo a felicidade dentro de um lar, dentro de uma casa. Jesus, ele veio e se preocupava com aqueles que estavam famintos, aqueles que sofriam, dizendo, olha, eu sou o pão da vida. Em Cristo, a riqueza do entendimento, essa é a prioridade. Não andeis ansiosos. Quantas pessoas têm andado ansiosas pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que vai acontecer no dia de amanhã. E Jesus, não andeis ansiosos, confie, busque o reino de Deus. O reino de Deus, irmão, não é pão, não é bebida, mas é alegria no Espírito Santo, é a força que vem dos céus na sua vida. Caverna é lugar de reflexão. E se você prioriza a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a sua casa, a sua família. Eu vi uma pregação de um conhecido pastor, que eu prefiro não dar o nome, em que ele falava assim,
que quando ele era mais jovem, ele foi num congresso, logo assim que ele foi levantado pastor. E chegou nesse congresso, ele queria tirar foto com o pastor que pregou, ele não conseguiu porque muitos o rodeavam. E que passou-se algum tempo, ele foi convidado para pregar em outro congresso. E ele foi, quem tentou tirar foto com ele, foi aquele primeiro pastor, mas também não conseguiu. E ele tira essa história para dizer assim, olha, a vida é uma roda. Não se preocupe com fama. Não se preocupe com sucesso terreno. Não se preocupe com situações que acabam, porque tudo passa nessa vida. Mas sabe o que permanece para sempre? É teu relacionamento com Deus. Quando tudo desaba, em primeiro lugar é Deus, em segundo é sua casa. Quando todos que te aplaudem hoje, aqueles que te pagam salários milionários, aqueles que querem, que te reconhecem, virarem as costas para você, quem vai estar lá é Deus, quem vai estar lá é seu pai, quem vai estar lá é sua mãe, é sua esposa, seu esposo, seus filhos. É isso que é importante em nossa vida. Caverna, irmãos, é lugar de restauração. Na caverna, nós vemos no versículo 2 que os desamparados, eles foram acolhidos. Eu não quero falar de quem é desamparado, de quem é bandido, de quem fez isso, fez aquilo. Eu quero falar da sua vida, irmãos. Talvez você se sinta inferiorizado com tudo. Acha que não é capaz, acha que não teve estudo suficiente. Talvez você se ache um coitado porque tudo acontece de errado com você, nada dá certo na sua vida. Talvez você se sinta menosprezado por tantas pessoas que já passaram por cima de ti. Mas eu quero te falar nessa noite, não se sinta mais menosprezado, porque não importa aquilo que você fez, aquilo que você faz, importa aquilo que você vai fazer, importa aquilo que Jesus fez por você. Isso é que importa. E ali diz que ele se entregou para que você tenha vida eterna. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim, olha, e Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Oh, aleluia! Esse Deus, depois de haver te padecido um pouco, Ele mesmo vai te aperfeiçoar, confirmará, fortificará e fortalecerá. Não sei o que você está passando, mas eu quero falar para você, esse Deus vai te aperfeiçoar. Está fraco? Calma, persista, ore, mesmo que você não esteja ouvindo. Certa vez eu escutei uma pregação em que o homem falou assim, olha, o maior desafio do homem de fé que busca Deus é permanecer firme em momentos em que parece não ouvir a voz de Deus. Deus, ele é invisível, mas é real. Se você não está ouvindo a voz de Deus, saiba que ele está ouvindo a sua. Permaneça, insista até você ouvir a voz dele, porque ele quer falar contigo e ele vai confirmar o chamado dele na sua vida. Ele vai te fortificar, te fortalecer para que você vença todas as barreiras, porque a intenção do Senhor é te restaurar. Amém, meus irmãos? E para encerrar, eu quero deixar um recado para você. Não podemos esquecer. Isso você guarda no seu coração. Jamais esqueça que as cavernas, assim como os vales e os desertos da vida, eles não são permanentes, mas provisórios. Tudo tem um determinado tempo para acabar. Você pode entrar dentro de um vale, dentro de um deserto, dentro de uma caverna por vários motivos, qualquer que seja o motivo. Mas você vai sair sempre por um só, pelo amor de Deus, manifesto na graça que está em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Deus amado, Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, cada um que ouviu essa palavra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus,
ouça o clamor dos seus filhos. Eles precisam do Senhor. Seja o socorro bem presente, Senhor, na angústia. Seja o socorro bem presente, o pão diário, Senhor, de cada filho teu que tem te clamado. O homem, Senhor, pode até dizer, Senhor, que muitos serão ceifados com essa enfermidade, mas o Senhor, meu Pai, nos diz pela Tua palavra que o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem dá vida, o Senhor, meu Pai, o Senhor diz que agindo o Senhor quem impedirá. É nisso que eu creio, Pai. Em nome de Jesus eu coloco cada vida diante do Senhor, entrego eles nas Suas mãos e desde já, Senhor, eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.